A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor agora, vamos estudar a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, versículo de número 17. Vamos dar continuidade ao estudo, os 7 lugares que Jesus derramou o seu sangue. E hoje, dentro desta série de mensagens, falaremos do 6º lugar, que é o Monte Calvário, o Gólgota, ou o Monte da Caveira, que foi o lugar no qual Jesus foi crucificado. E dentro desta série de estudos, o 6º lugar que Jesus derramou o seu sangue. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19. Quantos aqui encontraram o versículo de número 17? Diga glória a Deus. Assim que você encontrar, glorifique o nome do Senhor, ponha-se de pé em reverência ao Senhor e à sua palavra. Eu quero falar também com você que me assiste pelo youtube.com/Fernando Helves. Todos os versículos que forem lidos durante essa pregação estará à disposição no vídeo. Todos aqui encontraram? Está escrito assim, João 19, versículo de número 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Amém? Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Jesus é levado até o Monte Calvário, e ali no Monte Calvário ele vai permanecer durante um período de 6 horas. Por quê? O evangelista Marcos, ele relata que Jesus foi crucificado ali no Gólgota, no Monte Calvário, por volta da hora 3ª. Mas é importante deixar claro que o horário judaico é diferente do nosso horário. Por exemplo, a gente começa a contar as horas a partir das 0 horas, a partir de meia-noite, não é isso? Já o horário judaico, à época, a contagem era feita de uma maneira diferente. Eles começavam a contar assim que o dia amanhecia, às 6 horas. Sendo assim, de 6 da manhã até às 7, hora primeira. Das 7 às 8, hora segunda. Das 8 às 9, hora terceira. Marcos diz que na hora 3ª, Jesus chega ao Gólgota e ali ele é crucificado. E o evangelista Lucas vai dizer que Jesus morre no Calvário, entrega a Deus o Espírito, declara que está consumado e ali ele morre por volta da hora 9ª. Se você contar de 6 da manhã mais 9, a hora 9ª é exatamente 3 horas da tarde. Então Jesus vai ficar, em média, 6 horas no Monte Calvário. Muitas coisas irão acontecer ali. Sinais e profecias irão se cumprir. E uma profecia já se cumpre logo de cara, logo de imediato. Porque 700 anos antes, Isaías profetizou que Jesus seria contado entre os salteadores. E eram 3 cruzes. No meio estava Jesus Cristo e à sua direita, como também à sua esquerda, estavam crucificados 2 homens. De imediato, esta profecia estava se cumprindo. Durante esse período, muitas coisas importantes aconteceram e eu creio que esta palavra tem uma grande revelação hoje para cada um de nós, tanto aqui em nossa sede estadual, como você
que me assiste no YouTube. Quantos aqui creem que esta palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Eu vou fazer a leitura do versículo 17, e você aqui comigo em nossa sede, você que me acompanha pela internet, você vai repetir após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá? Todos juntos, digam comigo. E levando ele, dá para ficar melhor, igreja, com mais fé. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte e bem alto o Senhor e a sua palavra. Vamos aplaudir e vamos glorificar. Aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. Dilate bem os seus lábios e diga glória, 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 glória a Deus. Você que nos ouve através da rádio, você que nos assiste pela internet, junte-se a nós aqui na sede estadual da Paz e Vida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e glorifique a Deus conosco. Vai aplaudindo e vai glorificando, igreja. Aplaude e glorifica. Vai por tua conta agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua igreja te aplaude, te exalta, te glorifica. E onde quer que haja agora alguém te exaltando e te glorificando, derrama da tua graça e do teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada, remove todos os impedimentos e tudo que atrapalha, que eu diminua e que o Senhor cresça. Envia a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento e salvação, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Podeis se assentar e fique bastante atento a estas informações. Faça-me uma gentileza, ponha seu telefone no silencioso, evite levantar para tomar água, para ir ao banheiro, evite conversar, preste bastante atenção na ministração da palavra de Deus. Meus queridos, Monte Calvário vem do latim e significa Monte da Caveira. E Gólgota, como nós acabamos de ler em João 19, vem do aramaico. O aramaico era a língua falada pelo próprio Senhor Jesus. E esta palavra Gólgota, em aramaico, significa lugar da caveira. E a prova que você tem disso é quando você lê Marcos capítulo 15. Eu vou ler muitas referências na mensagem hoje. Se você puder acompanhar a linha de raciocínio e o tempo da leitura dos versículos, amém. Caso você tenha alguma dificuldade, escute, porque diz Paulo que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então escute. E você que me acompanha pelo YouTube, todos os versículos estarão à disposição no vídeo. Marcos capítulo 15, versículo de número 22, está escrito assim, ó: e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Amém? Digam comigo, Monte Calvário, Monte Caveira. Minha gente, hoje ainda não há um senso comum sobre a localização deste monte. Sabe por quê? Porque no ano 70 depois de Cristo, da seguinte era, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. E essa nova cidade que conhecemos hoje foi construída sobre as ruínas, sobre os escombros
da antiga Jerusalém da época de Jesus. O que eu estou querendo dizer para você é que muito daquilo que nós lemos, dos locais que lemos na Bíblia, hoje está por baixo desta nova cidade que foi construída ao longo dos séculos. E um lugar em específico que se perdeu a localização ao longo do tempo foi justamente esse Monte Gólgota, o Monte Caveira. Porém, o evangelista João nos dá a entender que o Monte Caveira, o Calvário, ficava fora dos muros de Jerusalém. Leia então comigo João 19. Olha o que vai dizer o evangelista João aqui, ó. João 19, versículo de número 20. João 19, versículo de número 20. Está escrito assim: e muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Digam comigo, próximo da cidade. Veja, próximo e não dentro. E por que não dentro? Não custa lembrar que na época as cidades tinham muros. E o Gólgota, o Monte Caveira, ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém. Por não ter um lugar certo, ou pelo menos por não haver um senso comum a respeito da localização do Gólgota, há duas teorias para o lugar do Calvário. A primeira é a Igreja do Santo Sepulcro, que é uma tese muito defendida pelo catolicismo. Eu vou ler para você um pequeno estudo que eu elaborei aqui, escute com atenção. Escavações foram feitas em um determinado monte, onde foi encontrada uma tumba, uma espécie de sepulcro, que alguns passaram a acreditar ser o sepulcro de Jesus. E por cima deste lugar foi construída uma igreja, onde boa parte dos católicos acreditam que o sepulcro de Jesus está abaixo desta igreja. Por isso, Igreja do Santo Sepulcro. E além de acreditarem ser o lugar do sepulcro de Jesus, eles também, nas escavações que fizeram, encontraram 3 cruzes, e por isso passaram a acreditar que ali também se tratava ser o Monte da Caveira, o Monte Calvário. É uma tese defendida por uma vertente católica. Mas existe também a segunda teoria, que é conhecida como o Calvário de Gordon, ou o Sepulcro do Jardim, que é esse mais conhecido e aceito pelo protestantismo, pelos evangélicos. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Uma colina de pedras situadas ao norte dos muros de Jerusalém, semelhante ao que disse João, porque João disse que o Calvário fica do lado de fora, próximo de Jerusalém. E esta colina de pedras possui um dos lados arredondado e possui o formato de uma caveira. Quando se olha de longe, você tem a impressão que você está enxergando como se fosse uma caveira. E aí você já tira o nome, Monte da Caveira, Monte Calvário. E recebeu este nome de Calvário de Gordon, pois um general chamado Gordon liderou escavações naquele lugar, onde foi encontrado um antigo jardim e também um sepulcro, que também passaram a acreditar ser o sepulcro de quem? O sepulcro de Jesus. Amém? Esse lugar, Calvário de Gordon e o sepulcro do jardim, são os lugares aceitos pela fé protestante.
Se você tiver a oportunidade de ir a Israel, e a Paz e Vida estará retornando a Israel no ano que vem, mais precisamente no mês de maio. Se você tiver a oportunidade de ir em Israel, você poderá visitar tanto o Monte Calvário, né, o Monte Caveira, tanto o Gólgota, como o sepulcro do jardim, que na entrada está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Como eu falei no início da pregação, e eu gostaria de reforçar agora com textos, o período que Jesus ficou ali no Gólgota foi um período de 6 horas. E eu vou ler os versículos para que fique claro para você. Primeiramente, Marcos capítulo 15. Olha o que vai dizer aqui, o versículo de número 25 e também o versículo 26. Está escrito assim: e era a hora terceira e o crucificaram. Amém? E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. Vamos contar conforme o povo judeu contava: de 6 às 7 da manhã, hora primeira; de 7 às 8, hora segunda; de 8 às 9, hora terceira. Quando você lê hora terceira, se tiver uma caneta, faz igual o que eu fiz, eu anotei aqui do lado, 9 horas da manhã. Se você for ler o texto de João capítulo 19, vá comigo a João 19. Talvez você fique em dúvidas a respeito do horário que Jesus chegou no Calvário. Porque João vai dizer aqui, no capítulo 19, versículo de número 14, que na hora sexta Jesus ainda estava em julgamento. E a hora sexta na contagem judaica seria meio-dia. E eu acabei de falar para você, segundo o relato de Marcos, que Marcos diz que na hora terceira, ou seja, 9 da manhã, Jesus já estava no Calvário. Como que João diz que na hora sexta ele ainda estava em julgamento? Porque João se refere ao horário romano. Eu vou ler primeiramente, acompanha. João 19, versículo 14. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Para você entender que a Bíblia, ela não tem nenhum tipo de discussão, ou que os versículos estão errados, ou para que alguém possa de alguma forma querer levantar algum tipo de suspeita da veracidade do texto bíblico. Quando você lê a hora sexta aqui, entenda que era justamente 6 horas da manhã, o horário que Jesus estava sendo julgado diante de Pôncio Pilatos, lá no pretório. É só você lembrar que Jesus foi preso de madrugada no jardim. Ainda de madrugada ele foi levado ao sinédrio, e assim que o dia estava amanhecendo, ele foi levado no pretório para Pilatos. Então essa hora sexta é a contagem do horário romano, 6 horas da manhã. Que horas que Jesus morre? Lucas 23, justamente na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Lucas 23, versículo de número 44. Olha o que vai dizer aqui, ó. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até que horas? Até a hora nona. E escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ou seja, Jesus chega no Calvário, que horas? 9 da manhã. E ele vai sair ali do Calvário, ou seja, o seu corpo vai ser retirado ali do Gólgota, no caso da cruz que estava no Gólgota, depois das 3 horas da tarde. Sendo assim, o período que Jesus ficou ali
foi um período de 6 horas. E olha só, minha gente, no jardim aconteceu grandes coisas, é inegável. No Sinédrio também, no pretório igualmente, na Fortaleza Antônia também, na Via Dolorosa também aconteceu coisas importantes. Mas o lugar que mais coisas relevantes aconteceram e cumprimento de profecias foi justamente no Calvário, porque ali se cumpriu a principal de todas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Entregou para quê? Entregou para ser crucificado, para morrer naquela cruz. E o versículo se encerra dizendo: entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quantos aqui creem que Jesus é Senhor? Então nós não iremos perecer, mas teremos a vida eterna. Oh, glória! Diga glória a Deus. Diga eu creio. Minha gente, muitas coisas vão acontecer ali no Calvário, e coisas miraculosas, sinais gloriosos. Eu costumo chamar de os milagres do Calvário. Eu quero falar alguns com você aqui. Marcos capítulo 15, por favor. Marcos 15, versículo de número 33. Esses sinais que eu vou falar para você aqui, eles vão acontecer praticamente no fim de tudo, em relação ao Calvário. Por quê? Primeiro, olha o que diz: e chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, a hora nona, 3 da tarde. Ou seja, pessoal, de meio-dia até 3 horas da tarde, ficou tudo escuro. Houve trevas. Imagina só você trabalhando, talvez na sua casa, fazendo as suas coisas naturais, seu dia a dia. De repente, meio-dia, no horário do almoço, que é quando o sol teoricamente está no seu ponto mais alto e mais forte, de repente fica tudo escuro. Anoitece ao meio-dia, todos tomariam um susto. E nós, como cristãos, a primeira coisa que iríamos pensar é que Jesus estava voltando, é o arrebatamento ou o apocalipse, né? Tem gente que se assusta logo. Mas isso aqui que a gente está lendo havia sido profetizado, e eu quero mostrar para você essa profecia. Leia comigo o que vai dizer Amós, capítulo de número 8, por favor. Livro do profeta Amós, capítulo de número 8, versículos 9 e 10. É uma profecia de 760 anos antes, onde o próprio Deus revela ao seu profeta o que faria no Gólgota, no Calvário. Veja, Amós capítulo 8, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha, que horas, minha gente? Ao meio-dia. E a terra se entenebreça em dia de quê? Em dia de luz. Quantos anos antes? 760 anos antes. Faça como eu faço. No texto de Marcos 15, 33, coloque assim do lado de caneta. O profeta Amós profetizou esse fato 760 anos antes. E escreva a referência, Amós capítulo 8, versículo de número 9. Eu vou ler de novo. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Amém, minha gente? Não foi uma coisa da cabeça de Amós.
Foi o próprio Deus que o revelou tal coisa, ao que Deus faria. E por que Deus fez isso? Primeiro, era como se Deus quisesse encobrir, ou como se Deus não quisesse ver todo o sofrimento do seu filho. Toda vez que eu leio o relato da crucificação, o sofrimento de Jesus ali na cruz, eu fico imaginando a dor, eu fico tentando ver, ou de algum modo tentar me colocar ali naquele lugar e imaginar o quanto que Jesus estava sofrendo preso naquele madeiro, com a sua cabeça perfurada, seu corpo todo dilacerado, minando sangue pelo corpo, todas as chicotadas, bofetadas, tudo aquilo que Jesus havia sofrido e mais. Seus punhos, suas mãos perfuradas, os pés também perfurados. Ele estava ali sofrendo muito, fazendo muita, mas muita força para conseguir respirar. Era praticamente impossível respirar conforme nós respiramos naturalmente. Ele tinha que fazer força, ele tinha que puxar o ar lá de baixo, ele tinha que se movimentar, ele tinha que arranhar as suas costas ali no madeiro, mas você não pode esquecer que as costas de Jesus estavam totalmente dilaceradas, feridas. Jesus foi muito machucado, muito espancado. E eu vejo o próprio Deus naquela situação, e tem um momento que Jesus, eu vou falar disso no próximo domingo, mas é como se ele olhasse para o céu e dissesse: Pai, por que me desamparastes? Imagina como Deus estava vendo aquela situação. É como se Deus estivesse encobrindo para não ver todo o sofrimento do seu filho. Mas também representa aqui a escuridão que as pessoas que crucificaram Jesus, que não creram em Jesus, ou que deixaram de crer em Jesus, como também a escuridão que milhares e milhares e milhões de pessoas, por que não dizer bilhões de pessoas viveram a vida inteira, e sem dúvidas é para uma escuridão semelhante a essa que muitos irão, porque serão também condenados ao inferno. E essa escuridão também pode representar uma vitória parcial do diabo, porque enquanto Jesus estava preso, enquanto Jesus estava sofrendo e enquanto Jesus estava morto, o inferno estava comemorando como se estivesse vencido uma grande batalha, porque o diabo não sabia que no domingo pela manhã Jesus iria ressuscitar. Houve trevas sim até por um pequeno período de tempo, mas no domingo pela manhã, espiritualmente falando, é lógico, porque após a morte de Jesus, o dia voltou ao normal, mas espiritualmente falando havia trevas, porque Jesus ainda estava morto, mas a partir do momento que Jesus ressuscitou, Ele que é a luz do mundo, veio dissipar todas as trevas, veio nos tirar da escuridão das trevas e mais, veio vencer a morte, o inferno, o diabo, e veio nos dar a vida eterna. Diga glória a Deus. Amém, minha gente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aí veja, segundo, Mateus 27. Vá comigo a Mateus 27. Um outro sinal ali aconteceu. Mateus 27, versículo 51. Olha o que diz a palavra. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Falo na sequência, esse é o terceiro sinal, tá? De alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Aonde está escrito, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, grife de caneta e coloque assim um terremoto, porque foi um terremoto que aconteceu ali. E sabe que momento esse terremoto aconteceu? No exato momento que Jesus disse assim: Pai, a ti entrego o meu espírito. Veja bem, não foi
nem antes e nem depois. No exato momento que Jesus morreu, um grande terremoto aconteceu. Quem você acha que proporcionou esse terremoto? Eu particularmente creio que foi o próprio Deus. Sabe por quê? Veja bem, um terremoto é uma coisa que marca. Se um terremoto acontece em determinado lugar, aquele terremoto vai ficar marcado, principalmente quando causa qualquer tipo de perda, de dano, de destruição. E pode passar o tempo que passar, tal terremoto há de ser lembrado. E esse terremoto aqui é lembrado até hoje. É como se o próprio Deus estivesse ali balançando a terra, para que futuramente todos viessem lembrar do fato importante, sem dúvidas, um dos maiores, porque tem 3 datas importantíssimas na história da humanidade. A primeira, o nascimento de Jesus. Amém, pessoal? A segunda, a morte de Jesus. Esse dia aqui. A terceira, a ressurreição de Jesus. E a quarta, a volta de Jesus. Só falta essa acontecer. Amém? Ele já nasceu, já morreu, já ressuscitou e um dia ele vai voltar. Quem crê que ele vai voltar, diga glória a Deus. Então Deus queria marcar o dia da morte, o exato momento da morte. O que é que Deus faz? Deus balança a terra para mostrar que ele estava entregando o seu filho. Para mostrar que o plano de redenção que havia sido elaborado pelo próprio Deus desde antes da fundação do mundo, estava em seu pleno curso, e ele só vai terminar quando Jesus voltar. E a morte de Jesus era uma etapa, e como diz aqui a palavra, na 1 de Pedro, no capítulo de número 1, acompanha comigo essa leitura, por favor. Deus, ao balançar a terra, queria que ficasse marcado o que Jesus estava fazendo ali. Era o testemunho do preço do seu resgate. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus. Amém? Ficou marcado e ninguém pode esquecer. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou balançar a terra para que esse momento fique marcado, para que por todas as gerações até o fim de tudo, todos possam lembrar do preço que foi pago para a salvação, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Deus, ou glória. Pode exaltar, pode glorificar o nome do Senhor. Amém? Volte a Lucas capítulo 23. Daqui para meia-noite eu termino, tá bom? Lucas 23, 45, está escrito assim: escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu de onde, pessoal? O véu do templo. Olha só. Quando Jesus morreu, o véu que havia no templo rasgou em 2, e de cima a baixo. Você sabe que este véu foi ordenado pelo próprio Deus a Moisés, quando Deus mandou Moisés construir o primeiro santuário, o primeiro templo, o tabernáculo. Eu gostaria de ler com você agora alguns textos do Antigo Testamento. Vá primeiramente a Êxodo 26. Porque o que é importante ressaltar
É o porquê que Deus mandou construir e, no caso, por que Deus mandou colocar esse véu ali no tabernáculo. Êxodo 26, versículo de número 31, está escrito assim, ó. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim. Você que gosta de anotar, anote. Púrpura, vermelho escuro, carmesim, um vermelho mais profundo. E este véu avermelhado era feito de linho fino, linho tocido, com querubins de obra-prima se fará. Quem foi que mandou confeccionar o véu? Qual o objetivo de Deus? Fazer uma separação. Você sabe que o tabernáculo era dividido da seguinte maneira: no átrio ficava bem no meio o altar do sacrifício e a bacia de bronze que era usada para a asepsia das mãos dos sacerdotes. Era onde eles lavavam as mãos, o lavatório. Depois eles entravam no tabernáculo propriamente dito. Do lado direito tinha a mesa dos pães, do lado esquerdo o candelabro, aonde as luzes do candelabro tinham que estar acesas continuamente, porque se tiver fogo tem Deus, se o fogo se apagasse, era sinal que Deus não estava ali. E logo no centro, logo no meio, tinha o altar do incenso, aonde os sacerdotes queimavam incenso, oferta, cheiro suave e agradável a Deus. Após esse altar do incenso, estava justamente esse véu, para fazer uma divisão entre dois espaços. Esse que estava, esses três itens, a mesa dos pães, o altar do incenso e o candelabro, lugar santo. Do lugar santíssimo, chamado também Santo dos Santos. E o que foi que Deus mandou colocar além do véu? O que foi que Deus mandou Moisés colocar no lugar santíssimo? Aqui ainda em Êxodo 26, versículos de número 33 e 34. Ó. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. O que ficava ali? A arca do concerto, a arca do tesouro, a arca da aliança. E o que acontecia naquela arca? Mais precisamente sobre a tampa da arca, sobre o propiciatório. A glória de Deus se manifestava dentro do tabernáculo. O próprio Deus se manifestava. O homem tinha autorização para entrar ali? Tinha. Mas não poderia ser quando quisesse, quem quisesse, e não poderia ser uma coisa de qualquer jeito, não poderia ser na hora que bem entendesse, conforme entendesse. Havia um certo rigor. Tanto que Deus vai dizer assim, ó, Levítico 16. Olha o que vai dizer aqui. Levítico 16, do versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão. O que foi que aconteceu com os filhos de Arão, pessoal? Por que eles morreram? Porque entraram além do véu, ou seja, fizeram aquilo que não deveriam fazer. Ousaram entrar no lugar santo de qualquer modo, de qualquer forma, de qualquer jeito. Eles acreditavam que eles poderiam apresentar sacrifício, incenso ao Senhor, e foram, fulminados pela santidade de Deus. Continuando, versículo 1. Quando se chegaram diante do Senhor e morreram, disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra
porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, para que o sumo sacerdote entrasse ali, primeiramente, ele tinha que estar com as suas mãos manchadas de sangue. Sangue inocente, sangue de um animal, sangue de um cordeiro. Porque está escrito, sem sangue não há remissão de pecados. Basta você lembrar que lá no jardim, sangue inocente foi derramado para cobrir o pecado do homem. Adão e Eva pecaram, descobriram a sua nudez e se esconderam de Deus. E tentaram esconder a nudez um do outro, tentando produzir roupas com folhas. Não tinha como eles se protegerem ou cobrirem a nudez com folhas. Então o que foi que Deus fez? Deus matou o animal, um cordeiro, e da pele desse cordeiro, Deus fez, digamos que as primeiras roupas de toda a história da humanidade para cobrir a nudez deles, ou seja, para cobrir o pecado deles. E para que esse animal fosse ali retirado a sua pele, o sangue desse animal teve que ser derramado. Então, todas as vezes que o sacerdote iria passar do véu, ou seja, iria entrar no Santíssimo Lugar, ele tinha que apresentar um sacrifício. Sangue inocente teria que ser derramado, sangue do cordeiro tinha que ser derramado. Amém, minha gente? Para quê? Para que os pecados daquele homem passassem assim para aquele animal, e com o sangue desse animal, ele adentrasse até o Santíssimo Lugar. Os estudiosos dizem que o temor e o medo era tão grande que eles amarravam uma corda na cintura, olha só, e os outros sacerdotes ficavam no lugar santo segurando essa corda. E na medida com que o sumo sacerdote ia avançando, entrando, eles iam liberando mais um pouco da corda. Por quê? Se acontecesse do sumo sacerdote morrer, o corpo não iria poder ficar ali. O corpo teria que ser como? Teria que ser retirado. E ninguém iria ousar entrar ali de qualquer forma. Então a corda servia para quê? Servia para puxar caso o sumo sacerdote morresse. Quem está compreendendo? E outra, o rigor era tão grande que o sumo sacerdote fisicamente, ele tinha que ser perfeito. Ainda que em Levítico, só que no capítulo de número 21, olha o que vai dizer aqui, ó. Levítico 21, versículo 16 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão dizendo, ninguém da tua semente nas suas gerações, em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver o que, minha gente? Testículo quebrado. Amém? E foi assim durante séculos, até a morte de Jesus. Mudou. Depois do tabernáculo, foi construído o templo. Mas ainda no templo, havia o lugar santíssimo, mesmo que no tempo de Jesus não houvesse mais a arca, porque nós sabemos que a arca foi perdida durante
as invasões que Israel sofreu, mas ainda assim eles reverenciavam aquele lugar como lugar santíssimo, e o sumo sacerdote, ao entrar no lugar santíssimo, ele respeitava todo esse ritual que nós estamos vendo aqui. Amém, minha gente? Até o exato momento que Jesus entrega o seu espírito a Deus, declarando está consumado, Deus abala a terra com aquele terremoto e o véu se rasga de cima a baixo em dois. Detalhe: Deus já havia revelado isso ao profeta Isaías. Vá comigo a Isaías 25, versículo de número 7. Isaías 25, versículo de número 7. Está escrito assim: e destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. A partir do momento que o véu é rasgado de cima a baixo, esse prazer, porque é um prazer estar na presença de Deus, sim ou não? Ele foi nos dado a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Hoje não há mais um véu, pessoal. Hoje não há mais uma separação. Todo aquele que de todo o coração, com temor, com santidade, com amor a Deus, quiser e buscar, esse poderá entrar na presença de Deus. Está escrito que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Você concorda com isso? E ainda que você não concordasse, é o que diz a própria Escritura. Mas Jesus no Novo Testamento falou: onde dois ou mais se reunirem no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Às vezes a gente diz: eu quero entrar na presença de Deus, mas é pelo contrário, é a presença de Deus que se manifesta quando nós o buscamos de todo o nosso coração. E eu creio que no exato momento que esse culto começou, que o nome do Senhor foi invocado, o Espírito Santo se fez presente, está presente, Yahvé chamar, Deus estar aqui, Deus se faz presente. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Diga: Deus se faz presente. Diga: o véu que separava já não separa mais. Amém. Vá a Lucas 23 de novo. Lucas 23. Porque além das trevas, além do terremoto, além do véu, ali no Calvário, Jesus foi crucificado ao lado de dois salteadores, mais uma profecia se cumprindo. Isaías falou sobre isso. Olha o que diz, Lucas 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores uma à direita e outra aonde? Outra à esquerda. Eram 3 cruzes. Jesus no centro, um ladrão à direita e outro à sua esquerda. Falaremos primeiro da cruz central, da cruz do meio, da cruz de Jesus. É fato saber por que Jesus ficou no meio. Porque Jesus tinha que estar em evidência, Jesus tinha que estar em destaque. É como eu falava hoje. No pódio, de primeiro, segundo e terceiro lugar, o lugar mais alto é o lugar do primeiro lugar, é o lugar daquele que chega na frente, aquele que ganha a competição. E aí eles colocam do lado direito o segundo lugar, num degrau um pouco mais abaixo, e do lado esquerdo o terceiro lugar, um degrau um pouco mais abaixo. Mas se o requisito principal fosse a altura do degrau, poderia ser uma escada, concorda? Primeiro, segundo e terceiro.
Mas o requisito principal não é a altura, mas é o destaque que aquele que fica no meio tem. E Jesus está sendo crucificado e sendo colocado ao meio para que todos pudessem ver que aquele era o Senhor, que aquele era o Cristo, que era aquele que estava sendo crucificado para a remissão e para a salvação da nossa vida, da nossa alma. Amém? Só que aqui, do lado de Jesus, tem um homem, do outro tem outro. E de uma maneira bem resumida, eu quero falar desses dois homens, mas você vai perceber que uma frase pode salvar a sua alma e uma outra frase pode te levar para o inferno. O da esquerda disse assim, Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele dizendo, digam comigo todos, vamos lá. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Gente, essa frase condenou ele. Amém? Sabe por quê? Porque ele colocou em dúvida a respeito de quem era Jesus. Ele não acreditou. Ele apenas disse, se tu és o Cristo, ou seja, ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Amém? Aí o outro vai falar uma outra frase e que vai salvá-lo. Respondendo, porém, o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Agora vem a frase, E disse a Jesus, vamos lá pessoal, com fé, hein? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Pegou a visão? Senhor. Quando ele disse, Senhor, e ainda diz, lembra de mim quando entrares no teu reino, ele estava dizendo, eu reconheço que tu és o Senhor e eu reconheço que tu tens um reino, e quem tem um reino é o quê? É rei. Ele estava dizendo ali em poucas palavras, eu reconheço que tu és o Senhor e que tu és rei. E como diz a palavra, Jesus Cristo é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oh glória! Jesus é o Senhor. Amém? Aí para encerrar, Jesus salva ele dizendo assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória, vamos aplaudir mais o nome do Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.